E aí no segundo parágrafo já vem, sob esse viés é válido destacar, e aí ela discorre todo esse segundo parágrafo. Dá uma pausa no vídeo e tenta identificar se nesse terceiro parágrafo a presença de ponto de vista e de argumentos, tá? Para validar aquilo que foi proposto na sua defesa a respeito da problemática das comunidades tradicionais no Brasil, tá bom? Pausa no vídeo e tenta entender um pouco esse parágrafo construído pela candidata na edição de 2022. Espero que vocês tenham conseguido fazer esse exercício. Vamos lá fazer uma análise desse segundo parágrafo que nós já lemos sobre ele. O segundo parágrafo começa com a apresentação da tese. Mas aí você me pergunta, mas a tese não foi falada no início? A gente identificou a tese no primeiro parágrafo? Sim, mas a tese no texto argumentativo, ela faz um movimento de gangorra. Ela vai e volta ao longo do texto, mas não é um vai e volta repetitivo. Ela vai se reformulando. Então, ao longo do texto, nós vamos construindo essa tese e ela vai sendo reconstruída o tempo inteiro, tá? Ela vai sendo reconstruída, tá? Para que exista sentido no texto e para que o leitor, que é o seu corretor, entenda o que você está querendo defender na sua dissertação. É por isso que muitas vezes a tese vai aparecer no primeiro parágrafo, vai aparecer no segundo e vai ser retomada no último parágrafo. Então, o segundo parágrafo começa, de novo, falando da importância dos povos tradicionais como detentores da pluralidade histórica e cultural do nosso país. Se nós voltarmos ao primeiro parágrafo, nós vamos perceber que a candidata já tinha mencionado essa tese. Ela só retoma a mesma tese de uma forma escrita de modo diferente. Vamos voltar para perceber, Ela diz o seguinte, que na contemporaneidade a importância dessas populações configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica do nosso país. Ela fala da importância para a questão étnica, né? A configuração étnica, a identidade, a fotografia do rosto do brasileiro. Ela fala sobre isso. Lá no segundo parágrafo, ela vai mencionar a mesma importância e vai chamar isso de fundamentabilidade, mas vai falar a questão da importância desses povos para pluralidade histórica e cultural. Então, ela falou no primeiro parágrafo da importância dele para a questão étnica do nosso país. No segundo parágrafo, ela vai defender que eles são importantes tanto para a questão étnica como para a questão da pluralidade histórica e cultural. Vocês percebem que a tese, o ponto de vista, ele vai e volta no texto e vai se complementando. Então, é isso que faz a tese ficar bem fundamentada. Então, é usar essa tese, reescrever essa tese ao longo dos parágrafos, de modo que ela seja repetida, sim, mas não uma repetição cansativa, mas uma repetição que faz com que o corretor consiga perceber o ponto de vista que está sendo defendido. Logo em seguida, a tese, ela aponta para a gente que a importância do IFAM, né? O IFAM, aí, na estrutura do texto dela, funciona como um argumento, né? Então, o IFAM é um órgão responsável por preservar patrimônios históricos e artísticos, patrimônios materiais e imateriais do nosso país. Então, ela traz a figura do IFAM para fundamentar a importância desses povos tradicionais para a questão histórica e cultural. E aí ela traz dizendo, olha, nesse caso, o IFAM afirma que as heranças tradicionais desses grupos como constituintes do patrimônio imaterial brasileiro. Então, ela diz que, no primeiro parágrafo, que os povos tradicionais são importantes para a etnia do nosso país. No segundo parágrafo, que eles são fundamentais para a pluralidade histórica e cultural do nosso país, e traz a fala do IFAM, traz o posicionamento do IFAM para reforçar aquilo que ela está defendendo, aquilo que ela aponta no primeiro parágrafo, tá? Então, a gente chama isso de argumentos. Então, é por isso que a tese ela tem que ser fundamentada
em argumentos que sejam consistentes, para validar o ponto de vista, aquilo que está sendo defendido pela candidata. Dessa forma, sabe-se que a contribuição desses indivíduos para a formação intelectual do corpo social engloba práticas de sustentabilidade, agricultura familiar e, inclusive, confere a eles uma participação efetiva na economia. Então, os povos tradicionais, além da questão étnica, histórica, cultural, tá? O conhecimento é importante para a formação intelectual do corpo social, porque englobam questões de sustentabilidade, né? Como os indígenas dominam a questão das ervas, né, da agricultura. Então, eles têm uma participação importante na economia. Então, tá aí a argumentação, tá, para fundamentar a tese defendida pela candidata. E ela finaliza a redação, o parágrafo, trazendo a tese novamente. Assim, evidencia a extrema relevância dessas comunidades para a manutenção de conhecimentos diferenciados, bem como para a evolução da coletividade. Então, ela conclui esse segundo parágrafo dizendo que há importância dessas comunidades. Logo, eles precisam ser valorizados. O último parágrafo diz o seguinte: entretanto, a falta de representantes políticos eleitos para essa classe ocasiona a desvalorização das suas necessidades sociais, que não são atendidas pelos demais legisladores. Nesse contexto, a Constituição Federal assegura os direitos inalienáveis a todos os cidadãos brasileiros, abordando o dever da inclusão de povos tradicionais nas decisões públicas. Desse modo, compreende-se que a existência de obstáculos para o reconhecimento da importância de populações nativas se relaciona à ineficácia na incorporação de representantes que sejam de fato interessados na perpetuação de saberes técnicos ancestrais propagados para esse grupo. Sendo assim, comprova-se a ocorrência de um grave problema no âmbito coletivo, o qual impede a garantia plena dos direitos básicos dessas pessoas. Pausa o vídeo novamente, tentar identificar tese, ponto de vista, e aí eu já dei uma dica que esse é o último parágrafo do texto, então provavelmente, com certeza aí vai ter elementos de intervenção. Tenta identificar esses elementos. Sei que vocês fizeram o exercício, vamos para a análise desse último parágrafo, como a gente fez nos parágrafos anteriores, tá? E aí, no último parágrafo, ela começa mais uma vez, dizendo que a falta de representantes políticos eleitos para essa classe ocasiona a desvalorização das suas necessidades sociais, que não são atendidas pelos demais legisladores. Eu não sei se vocês se recordam, mas lá no primeiro parágrafo, vamos voltar alguns slides anteriores, ela dá um apontamento para a intervenção, dizendo que logo urgem medidas estatais que precisam medidas estatais que promovam a melhoria nesse cenário. Ela aponta isso no primeiro parágrafo. Lá no último, ela vai afirmar, por exemplo, que a falta de representatividade política, a falta de representantes políticos eleitos desses povos tradicionais, então a falta de representação política, né, de representantes que venham dessas comunidades, acaba influenciando a desvalorização das necessidades sociais, porque não há representantes políticos que venham, que advenham dessas... Há uma ausência de representantes políticos que venham dessas comunidades. Então, acaba que as necessidades desses povos não são atendidas pelos demais legisladores. Então, lembra que ela tinha levantado no primeiro parágrafo o aspecto político, ela traz novamente aqui no segundo parágrafo. Aqui ela traz a questão de um agente, tá? Ela diz que a Constituição Federal assegura os direitos inalienáveis, que são direitos imprescindíveis, são direitos que todo cidadão brasileiro precisa ter, tá? Então, eles são direitos fundamentais. Então, a Constituição Federal assegura direitos inalienáveis a todos os cidadãos brasileiros, abordando o dever de inclusão de povos tradicionais nas decisões públicas. Então, ela traz a Constituição Federal como um agente que determina a presença desses povos tradicionais. Então, isso está respaldado pela Constituição Federal. Desse modo, compreende-se a existência de obstáculos para o reconhecimento da importância das populações nativas, a importância da população nativa se relaciona à ineficácia na incorporação de representantes que sejam de fato interessados na perpetuação de saberes técnicos
ancestrais propagados por esses grupos. Então, ela traz novamente a questão do desafio dessa valorização. Ela lembra que ela fala no início do parágrafo a dificuldade, né, de valorizar e reconhecer esses povos, e termina o seu texto dizendo-se que comprova a ocorrência de um grave problema no âmbito coletivo, o qual impede a garantia plena dos direitos básicos dessas pessoas. Ela conclui o texto falando a respeito da dificuldade, dos desafios para a valorização dos povos tradicionais. É isso. Na nossa aula de hoje, nós vimos a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que está relacionado a tema, que é uma problemática, a um ponto de vista que precisa ser defendido, respaldado em argumentos e uma intervenção para a problemática abordada pelo tema, né? Uma problemática que está relacionada ao tema. Tá? Então, é preciso pensar nessas intervenções. Então, essa é a estrutura básica, essa é a estrutura basilar da redação do Enem. Nós vimos também, com base numa redação nota 1000 de uma candidata, né, do ano passado, como que esses elementos eles vão se configurando e vão sendo materializados no texto também, não é isso? Então, na nossa próxima aula, na nossa terceira aula, nós vamos falar a respeito das competências da redação do Enem, tá? Quais são as competências que serão avaliadas na sua redação. Então, nós vamos falar das competências e nós vamos falar a respeito também do planejamento do seu texto, tá bom? Então, não se esqueçam de continuar com a gente nesses cursos, né, nessas 10 aulas, para falarmos a respeito da redação do Enem, esse intensivo, para relembrar, né, conceitos importantes a respeito da redação do Enem. Na nossa próxima aula, nós vamos falar a respeito das competências que vão ser avaliadas pelos corretores e que você deve ter em mente, principalmente na hora no processo de escrita do seu texto dissertativo argumentativo, tá bom? Espero que vocês tenham anotado as principais informações da nossa aula. Espero também que vocês tenham conseguido realizar o exercício de uma forma efetiva, de uma forma clara, né? E tenham conseguido identificar a presença do tema, a presença da tese, a presença dos argumentos, a presença da proposta de intervenção do agente com base no texto da candidata ali da edição de 2022. Esse é um exercício que vocês podem fazer em outros... Este é um exercício, inclusive, que vocês podem fazer com outros textos nota máxima do Exame Nacional do Ensino Médio. Porque, de certa forma, gente, se cria uma memória fotográfica. Vocês vão conseguindo perceber como que essa estrutura se materializa. Então, a leitura de outros textos que tiraram nota máxima faz com que nós tenhamos uma memória fotográfica dessa estrutura dissertativa argumentativa, tá? Faz com que nós possamos construir essa memória textual. Então, vocês podem fazer esse exercício, pegar outros textos que tiraram notas máximas, nota máxima, nota 1000, e tentar identificar tema, ponto de vista, tá bom? Argumentos e teses e proposta de intervenção. Eu espero você na próxima aula. Acredito que vocês tenham gostado, tá? Fica com a gente. E na próxima aula nós vamos tratar a respeito das competências da redação do Enem. Obrigada pela atenção.